Passamos para a terça-feira, dia 30, estamos chegando, penúltimo dia do ano. Aqui a lição traz como título Paulo em Filipos. Eu quero fazer um resumo das 3 viagens missionárias de Paulo para nós nos inserirmos, então, nesse contexto. Vamos começar pela primeira viagem. Quero dizer para vocês, você pode encontrar estas descrições no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 89 e 90. Então, nós vamos ter aqui o ano 35 é dado como sendo o ano da conversão de Saulo. 35, pouco depois do apedrejamento de Estevão, que ocorreu no ano 34. Então, Paulo se retira, ele vai para Damasco e volta para Jerusalém depois de 3 anos, ano 38. Então, ano 44, Tiago, irmão de João, é martirizado, e em 44 para 45, Barnabé leva Paulo, e ele, como seu companheiro, né? E ele ali permanece 1 ano em Antioquia, depois ele é apresentado para a igreja. Olha que sequência. E finalmente, então, a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, ela vai acontecer entre os anos 45 e 47, e estão registrados esses eventos em Atos 13 até parte do capítulo 15. A segunda viagem missionária de Paulo vai dos anos 49 a 52, aí Paulo se separa de Barnabé, Silas vai junto com ele, os eventos estão registrados em parte do capítulo 15 até parte do capítulo 18 do livro de Atos. E a sua terceira viagem missionária vai acontecer, a mais longa, no ano 53 ao ano 58, estão registrados em parte do capítulo 18 até o capítulo 20. E assim, os eventos de Filipos, da visita de Paulo a Filipos, quando ele estava ainda na Ásia Menor, vão ocorrer durante a segunda viagem missionária, quando ele tem a visão de um cidadão macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então, estima-se que Paulo tenha chegado a Filipos no ano 49. Filipos é a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho, a receber a visita de Paulo e Silas e a receber o Evangelho. Olha que interessante. Paulo esteve em Filipos, portanto, nesta primeira vez, não foi uma longa estada ali, mas ele vai voltar a Filipos quando ele está retornando da sua terceira viagem missionária. Então, ano 49, 9 anos depois, no ano 58, Paulo retorna a Filipos, voltando para Jerusalém, vindo da sua terceira viagem missionária. E ainda há indicação de que, uma terceira vez, Paulo tenha estado em Filipos, possivelmente logo após ele sair da sua primeira prisão em Roma, ali em ano 64, ele visita vários lugares e muito possivelmente ele também tem estado ali em Filipos. E olha que interessante, irmãos. Paulo, ele planejava suas viagens com o auxílio do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, de modo estratégico. Filipos, vamos saber um pouquinho mais, era a principal cidade do distrito de Macedônia, Atos 16, 12. Era também uma das cidades mais prestigiadas do Império Romano, que tinha recebido o status de ius Italicum, ou seja, o direito itálico. Que significava isso? O direito de ser reconhecido como se fosse uma cidade romana. Os seus cidadãos tinham privilégios quanto a pagamento de impostos, e todos os que nasciam em Filipos tinham a cidadania romana. Eram como se tivessem sido nascidos na Itália. Filipos era, portanto, um local estratégico, um ponto-chave na Via Egnácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria tremendamente a pregação do Evangelho para localidades mais próximas, como Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. A língua oficial que se falava ali era o latim, como muitas inscrições encontradas em escavações demonstram, mas
Paulo, ele também se dirige aos filipenses por uma sonoridade latina, mas muito possivelmente o grego ainda era o idioma mais usado. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio. Isso está aqui, capítulo 16, versos 11, de Atos, versos 11 a 15. E ali, saindo num sábado, eles saíram da cidade. Uma certa mulher chamada Lídia, que era de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, diz aqui o texto de Atos 16, 14, e estava ali escutando os louvores e a pregação, o estudo de Paulo, e o Senhor diz que abriu o seu coração e ela aceitou as coisas que Paulo falava, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, olha que coisa impressionante, Paulo e Silas foram convidados para serem hóspedes, e eles entraram e aí ficaram, e ela os constrangeu para isso, e juntamente com o carcereiro, e agora a família de Lídia, então, o carcereiro devia ser cidadão romano, Lídia era de Tiatira, então, duas pessoas que eram de fora da cidade de Filipos, agora são as duas famílias, formam o núcleo da igreja ali em Filipos. E aqui nos é dito o seguinte, irmãos, o Espírito Santo guiou Paulo a Filipos, porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho na Europa, apesar das perseguições que viriam. Por mais cruel que seja, a perseguição em algumas circunstâncias pode abrir oportunidades para que o evangelho alcance outras pessoas que de outra forma não ouviriam, nunca o ouviriam. Irmãos, se nós pensarmos um pouquinho na nossa realidade hoje, né? O mundo hoje, com seus 8 bilhões e um pouco mais de habitantes, tem cerca de 75% de países onde o evangelho ainda não consegue penetrar, por várias circunstâncias, onde não existe liberdade religiosa e onde a presença de missionários se torna risco, alto risco. Então a igreja está chegando ali por internet, pela Rádio Mundial, mas com presença física. Nós estamos em muitos países presentes pela ADRA, mas com um trabalho muito sensivelmente realizado, com muita prudência, porque senão até isso a igreja perde oportunidade. E nesses lugares eu tenho certeza Deus está preparando o terreno, assim como preparou para a chegada de Paulo em Filipos, Deus está preparando o terreno desses lugares que não sabemos como acontecerá, não sabemos como isso se dará, mas em algum tempo, quando se cumprir o Apocalipse 18, essa terra vai ser iluminada. A terra vai ser iluminada e todas as pessoas chegarão ao conhecimento da verdade e poderão tomar sua decisão. Então, irmãos, tem muitas pessoas que dizem, o evangelho nunca vai ser pregado em todo mundo. Essa é uma certeza que Deus nos deu. Jesus disse, esse evangelho vai ser pregado. Apocalipse confirma isso. Mateus 24, 14, Apocalipse 14 confirma isso. Apocalipse 18 confirma isso. Essa mensagem vai avançar, irmãos. Enquanto muitos estão preocupados se o evangelho vai chegar ao mundo todo, se descuidam da sua rua, da sua quadra, da sua cidade, de onde estão. Essa lição nos incentiva, irmãos, a aproveitar cada oportunidade para testemunharmos do amor de Deus e pregarmos a sua palavra, o seu evangelho. E dessa maneira pomos um ponto final na lição da terça-feira.